Projeto Acervo Digital, 18 de janeiro de 2022, entrevista com o professor André Cinza. Seja bem-vindo novamente, professor. Nós vamos para a primeira pergunta da nossa entrevista, no primeiro bloco, que é justamente sobre os projetos de pesquisa atuais do senhor. Além de ser o resultado imediato da livre docência, os livros Sentidos do Lulismo, Reforma Gradual e Pacto Conservador, publicado em 2012, ele congrega toda uma trajetória investigativa que caminha par e passo com o renascimento democrático nacional dos anos 80. E ainda abre ensejo para a feitura do segundo livro sobre a crise do lulismo. Em que medida os projetos atuais, Evolução Truncada, os deslocamentos das classes sociais na crise da democracia brasileira e Coalizão de Classe e Crise do Lulismo, dialogam com esta trajetória? Em especial, como é que o senhor tem pensado essa perspectiva, tanto da crise do lulismo e da crise da democracia? De uma certa forma, eu diria que esses dois projetos que você mencionou, de pesquisa, Evolução Truncada e as coalizões de classe, são uma continuidade da pesquisa que vinha sendo feita antes, no sentido de que agora, digamos, com o final do ciclo de governos dirigidos pelo PT, a partir de 2016, eu tenho a impressão que houve um diagnóstico de que um ciclo, um período longo, uma fase, uma etapa tinha se concluído. Não era apenas uma mudança uma alternância de poder, até porque ela a eleição de 2018 foi precedida por um impedimento, por um impeachment que os pesquisadores consideraram que foi um golpe parlamentar e, portanto, não estava em jogo simplesmente uma mudança normal dentro de uma democracia funcionando plenamente. Havia um entendimento, portanto, de que uma quebra mais profunda tinha se dado, e daí a ideia tanto de evolução truncada, no sentido de que, de alguma forma, tinha havido uma aposta, eu não acho que apenas uma aposta, mas uma efetiva transformação, pelo menos parcial, de aspectos da realidade brasileira, desde a Constituição, da promulgação da Constituição de 88, e a impressão, ou a hipótese, é que o que vem ocorrendo desde 2016 truncava este processo. Evolução truncada também é uma expressão que vem do Chico de Oliveira, que, de alguma forma, vinha falando disso já há muito tempo. Na realidade, o diagnóstico do Chico é um pouco diferente, no sentido de que ele estava enxergando isso desde muito antes, mas o projeto de pesquisa, de alguma forma, dialoga também com esse diagnóstico dele e de outros pesquisadores anteriores a nós. Então, eu diria que há uma continuidade no sentido, primeiro, de avaliar o quanto esse possível truncamento ele é explicável pelas relações de classe, que é um ponto de vista metodológico e ontológico, digamos assim, que eu já tinha adotado nas pesquisas anteriores, sobretudo os sentidos do lulismo, que, de alguma forma, eu acho que o conjunto de pesquisadores envolvidos concorda. E, por outro lado, há uma pergunta no projeto, de alguma forma, eu acho que expande, pelo menos do meu ponto de vista, o trabalho que eu vinha fazendo antes, que é sobre em que medida esse truncamento pode ser visto como capítulo brasileiro de um processo mundial. Ou seja, um olhar que, de alguma maneira,
pontua o problema do desenvolvimento do capitalismo como um todo, desenvolvimento planetário do capitalismo, de uma forma que não estava muito colocada nas pesquisas anteriores, pelo menos não com essa ênfase. E, por fim, eu diria que, de alguma maneira, ligado a essa questão do desenvolvimento do capitalismo, o problema da crise da democracia, que está colocada na conjuntura brasileira, mas também está colocada na conjuntura mundial, e há uma questão que, digamos, de alguma forma, ela é simétrica, que é saber se a crise da democracia no Brasil também é um capítulo de uma crise mundial da democracia. Então, eu diria que há uma continuidade, mas com tons, com problemas, com abordagens novas. Eu vou tirar aqui, a chuva amainô é mais confortável para mim. Dentro dessa perspectiva de pensar a crise, né, tanto a crise do lulismo e as suas relações com a crise da democracia no geral, há alguns resultados preliminares dessas reflexões, há mudanças na maneira de pensar o Brasil, há continuidades? Como que ficou isso no seu caminho de pesquisa? Bom, então, eu diria que sim, né? Há novidades. Talvez eu vou adiantar um pouco uma pergunta que eu sei que vem em seguida, mas que é necessário para situar o contexto da resposta que eu vou dar. Nós ficamos muito tempo preparando este projeto de pesquisa, que foi discutido coletivamente durante, eu diria que uns 2 anos. Depois disso, nós passamos um tempo muito longo aguardando a resposta das agências financiadoras e, nesse período, de uma certa forma, os subgrupos foram trabalhando por si próprios, né? Então, nós não temos, eu não poderia dar uma resposta plenamente coletiva para este ponto em que nós estamos. Depois, como eu sei que nós vamos falar dessa questão do financiamento, eu vou dar mais detalhes a respeito desse assunto. Mas, então, eu quis apenas fazer esse prolegômeno para dizer que agora eu vou falar por mim mesmo. Eu escrevi já alguns artigos, porque, de alguma forma, como o tempo não para, eu fui trabalhando por minha própria conta, né, neste período. Vamos dizer que seja um período que vem de aproximadamente 3 anos, os últimos 3 anos, que é 2019, 2020 e 2021. Neste período, eu tenho uma abordagem que é sobre a questão, justamente esse problema da inserção do Brasil no contexto mundial. Eu ainda não concluí, né? Mas uma parte do que eu tenho pensado deve sair agora este ano sobre isso, e eu ainda quero complementar. No fundamental, a minha pesquisa vem confirmando essa hipótese de que há uma ligação forte entre o que está em curso no Brasil e o que está em curso no mundo. De alguma forma, não é uma grande novidade, mas porque vários pesquisadores internacionais vêm falando isso, mas acho que dá para afirmar que a crise do capitalismo ela toma um rumo novo a partir de 2008. Não é apenas de que a crise se agrava, né? É mais do que isso. É, na verdade, uma nova configuração do capitalismo mundial, em que há uma nova presença das finanças comandadas pelos bancos centrais, em particular pelo Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, de um lado, e, do outro lado, uma importância da China no contexto do capitalismo mundial que ela não tinha e passa a ter. Então, estou me referindo assim de uma maneira muito sintética a 2 aspectos, né, que vão se desdobrar na seguinte ideia que eu também tendo a achar que se confirma,
de que a crise da democracia não é algo que começa em 2008. Né? Há uma crise da democracia que vem, na minha opinião, que está ligada ao processo de dominância neoliberal. À medida que essa dominância vai crescendo, há um esvaziamento da democracia. Portanto, isso é bastante anterior a 2008. Mas 2008, a crise de 2008 produz um efeito de agravamento da crise da democracia. Falando assim, pode parecer tudo muito evidente, porque isso é muito falado, mas as ligações, as mediações, as relações de causa e consequência não estão claras. Não estão claras. Então, um esforço no sentido de investigar como que isso realmente se deu, né? E por que isso se deu, até mesmo para entender a natureza dessa crise da democracia. Mas mesmo, vamos dizer, falando de forma muito genérica aqui, a tendência do que eu tenho pesquisado é de confirmar isso. Agora, aí vem a questão central, que é como o Brasil se encaixa nisso, né? Porque a crise capitalista não atinge o Brasil assim, imediatamente em 2008. Na verdade, o Brasil tem uma reação muito positiva à crise. Não imediatamente. 2009 é um ano ruim para todo mundo, era inescapável. Mas, em 2010, o Brasil voltou muito bem e voltou rápido, o que, em boa medida, explica a eleição da ex-presidente Dilma. E o fato que o ex-presidente Lula deixou o governo com 80% de aprovação, que é muito, né? Em 2010. Portanto, o Brasil começa a sentir a crise de 2008, eu diria, paradoxalmente, só em 2011. E, mesmo assim, de uma forma muito mediada, porque a ex-presidente Dilma tentou amortecer a crise, mais do que amortecer a crise, eu diria que ela tentou mesmo superar a crise por meio de políticas, na verdade, de uma política econômica que não estava no script do capitalismo mundial e também não estava no script do próprio lulismo, na verdade. Né? Eu acho que aí houve mudanças importantes. Isso, de alguma maneira, eu já escrevi no Lulismo em Crise. Agora, a novidade das pesquisas atuais é ver como o deslocamento de classe vai fazendo com que os empresários mudem de posição a partir de 2013, 2013, na verdade. Essa é uma novidade, até acho importante dar o crédito aqui aos alunos que têm trabalhado comigo, uma parte deles até começando na iniciação científica, e perceberam, por meio de pesquisa no jornal Valor, que havia esta inflexão do empresariado já em 2013, coisa que eu acho que ainda não tinha sido percebida. Então, um deslocamento de classe que vai produzir uma mudança política a partir do final de 2014, quando a ex-presidente Dilma resolve ceder às pressões e mudar a orientação da política econômica, tendo um efeito, digamos, talvez que ela não esperasse, mas que não era tão difícil de prever, um efeito recessivo forte que acabou prejudicando muito as condições dela no próprio enfrentamento do impeachment. Então, ali, o que nós temos é um complexo, uma espécie de nó, em que as coalizões de classe acabam por dar uma configuração muito particular para essa questão, tanto da crise do capitalismo, a partir de 2008, quanto para a crise da democracia. Quer dizer, o Brasil é um capítulo, mas é um capítulo muito específico, né, digamos, que a pesquisa tenta, de alguma maneira, reconstruir. Depois tem uma segunda conclusão, que é um artigo que acaba de sair, um artigo que eu escrevi chamado A Reativação da Direita no Brasil, que acaba de sair na revista Opinião Pública, que tenta mostrar como, nessas condições, a eleição do Bolsonaro ela reativa
uma latência que havia no eleitorado brasileiro que já de alguma forma, estava detectada desde a eleição de Fernando Collor, em 1989. O eleitorado brasileiro tem uma parcela conservadora, uma parcela de direita importante, em torno de 30%. E essa parcela, que tem uma concentração em setores de classe média, mas que tem um enraizamento popular que não está muito... Eu diria que a literatura, a bibliografia no Brasil, muitas vezes se deu conta que havia isso, mas não está bem pesquisado. Que configuração é essa do tal do conservadorismo popular? Não está muito claro. Esse artigo que eu fiz é um artigo, digamos assim, uma espécie de revisão de 30 anos de pesquisas quantitativas, procurando mostrar como essa latência ela vai se desenvolvendo, e particularmente mostrando com dados que uma hipótese nova, né, de que o lulismo desativou esse conservadorismo, a meu ver, né, isso que eu coloco no artigo, os dados mostram isso. O lulismo desativou esse conservadorismo, sobretudo o conservadorismo popular, que foi reativado provavelmente já na campanha do impeachment com os seus desdobramentos, e claramente na campanha eleitoral de 2018. Então, esse é um segundo aspecto. E um terceiro aspecto que eu não vou me alongar muito, porque é um artigo que tá inédito, que eu acabei de escrever, que toma como ponto de partida um artigo de 50 anos atrás, de Fernando Henrique Cardoso, que tenta mostrar quais são, digamos, as alternativas de regime que se abrem a partir de uma situação como essa. Situação a qual, com várias diferenças importantes, é comparável com 64. Essa é a minha hipótese. Então, eu diria que, mais ou menos, o que eu poderia adiantar como resultado de pesquisa desses 3 anos, daria para sintetizar nesses três tópicos. Professor, o senhor, aproveitando a fala do senhor, o senhor falou em subgrupos de pesquisa. Como que funciona um pouco o esquema dessas pesquisas? Vocês têm alguma rede internacional de pesquisadores que têm contatos, têm financiamento? Como funciona? Eu participo de duas instâncias de pesquisa que estão ligadas, né? Eu sou pesquisador do CENEDIC, o Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania, que é um centro que já tem 25 anos, fundado por vários pesquisadores, mas professor Francisco de Oliveira, professora Célia Paoli, entre eles, né, na USP, e ligado ao CENEDIC, Grupo de Pesquisa Política e Pensamento no Brasil. O que eu vou te dizer precisa ser dividido em 2 etapas. No CENEDIC, eu na condição de coordenador do CENEDIC, realizamos uma pesquisa entre 2014 e 2016, que foi financiada pelo CNPq e resultou no livro A Que Ponto Chegamos, né? As Contradições do Lulismo, A Que Ponto Chegamos. Esse modelo de pesquisa financiado pelo CNPq envolveu um grupo menor de pesquisadores. Eram fundamentalmente o corpo de pesquisadores do CENEDIC, que eram cerca de 10 pesquisadores, em torno de 10 pesquisadores. Aí não havia muitos subgrupos. Na sequência, nós decidimos tentar um projeto temático da FAPESP. Aí se ampliou muito, e aí sim, há vários subgrupos, por isso o grupo de pesquisa Pensamento Político no Brasil, aliás, eu inverti, Pensamento Política no Brasil, ele é um dos subgrupos entre vários que participaram da feitura desse projeto temático voltado para a FAPESP. Então, são 2 modelos diferentes. Com relação a redes internacionais, nós temos vários... No projeto, nós apresentamos várias conexões com grupos África do Sul, na França, na Inglaterra,
entre outros. Mas eu vou mencionar aquela rede a qual eu particularmente, mais próximo, e por isso o Grupo de Pesquisa Pensamento e Política no Brasil, que é uma rede que está mais centrada na Inglaterra. O professor Alfredo Saad Filho, a professora Lena Lavinas, que agora está lá em Londres também, seriam, digamos, as figuras mais conhecidas aqui no Brasil desta rede, a qual eu, particularmente, tenho dialogado mais nos últimos anos. Mas, como o projeto temático tem justamente esses subgrupos, há várias outras conexões que potencialmente se realizariam desde que o projeto fosse aprovado, né? Só para destacar, professor, na conjuntura contemporânea, nos últimos 2 anos, vocês têm encontrado dificuldade para custear a pesquisa, já que esse projeto é anterior, né, dos anos de 2015 e 2016. Como que está isso? Justamente, aí era isso que eu sabia que vinha essa pergunta, agora então acho que fica mais claro uma parte do que eu disse antes. Terminado o projeto As Contradições do Lulismo, em 2016, nós começamos a pensar no projeto seguinte, demoramos um certo tempo para formular o projeto, houve essa decisão de fazer um projeto temático para a FAPESP, que implica um investimento maior por parte dos pesquisadores e na confecção do projeto, e nós ficamos, se a minha memória não me falha, nós ficamos, acho que 2 anos esperando a resposta da FAPESP, que, num primeiro momento, foi negativa, e saiu recentemente, e então nós estamos agora num processo de pedido de reconsideração, que eu não sei que resultado vai ter. Então, este resultado negativo foi primeiro, o longo tempo de espera foi bastante difícil para nós, porque isso desorganiza o grupo, né? O grupo vai assumindo outros compromissos, enfim, se desestrutura. O grupo amplo, né? A outra coisa primeiro o tempo de espera e depois, evidentemente, o resultado negativo, que não permite, a menos que isso seja revisto, não permitiria uma continuidade. A segunda coisa que eu queria mencionar é que eu creio que foi em 2019, agora minha memória não tenho certeza absoluta, mas o CNPq suspendeu o financiamento dos chamados editais universais, né? Então, nós ficamos impossibilitados de repetir o que nós tínhamos feito no projeto que resultou nas Contradições do Lulismo, porque foi um modelo que funcionou. Ele é um modelo, vamos dizer, menor do que esse da FAPESP, que também nos interessava muito em si, né? Mas o fato que o CNPq suspendeu durante um tempo nos impossibilitou. Agora, houve uma retomada, né? O CNPq reabriu, nós reapresentamos, mas também o primeiro parecer foi negativo, estamos pedindo reconsideração. Eu diria que, somadas as duas coisas, a situação, eu diria que nós estamos enfrentando dificuldades, sim. Para finalizar as perguntas aí mais pragmáticas da pesquisa, pensando também nesses últimos 3 anos que se confundem com a eclosão da pandemia do Covid-19, em que medida que o senhor acha que a pandemia tem acarretado ou não problemas para o desenvolvimento da pesquisa? E, além disso, o senhor chegaram a incorporar, vocês, no projeto de pesquisa, chegaram a incorporar o problema da pandemia como uma questão também teórica de pesquisa? Eu diria que, nós estávamos aguardando, durante boa parte do período da pandemia, nós estávamos aguardando os pareceres, não houve um prejuízo muito grande, né? Direto, eu diria. O nosso grupo, o grupo de pesquisa Pensamento e Política no Brasil, continuou funcionando e nós produzimos aí um conjunto de textos que provavelmente vão sair agora em livro neste ano de 2022, num livro editado pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Então, isso já representa um resultado de pesquisa
que foi feito sem financiamento, enquanto nós aguardávamos as respostas formais, continuamos cada um de nós pesquisando, e nesse espaço menor conseguimos levar adiante um debate que resultou nesse conjunto de textos que deve sair agora. Nesses textos, nós incorporamos já, sim, e de maneira bastante central, a questão da pandemia. Porque aí, como a preocupação, quer dizer, a preocupação fundamental era essa ligação do Brasil com o processo internacional de crise do capitalismo, crise da democracia, a questão da pandemia passou a ser muito importante, né? No agravamento, ou na mudança, pelo menos, porque como esse processo da pandemia é um processo muito novo, né, e que, aliás, nós estamos no meio dela, ninguém sabe muito bem. Então, nós tivemos que trabalhar com bastante cuidado. Mas, de todo modo, eu acho que já dá para dizer que há um impacto, tanto na economia quanto na política. No caso da política, é até, digamos assim, um impacto que precisa ser bem interpretado e é controvertido, mas, de todo modo, passa pela derrota do ex-presidente Trump nos Estados Unidos, na eleição de 2020, que, na minha opinião, não sei na dos colegas, mas, na minha opinião, está muito relacionada à pandemia, a derrota dele, e essa derrota é muito importante para o processo que está em curso de crise da democracia. Quer dizer, na verdade, foi um acontecimento positivo para a democracia, né? E negativo para a crise da democracia, que ocorreu na pandemia, e, a meu ver, até certo ponto, em decorrência da própria pandemia, o que torna toda essa, digamos, esse quadro e a análise correspondente bastante complexa, né? Muito obrigado, professor. Eu vou passar para o nosso segundo bloco com questões agora mais um pouco substantivas acerca da sua trajetória, né, como o senhor já viu no roteiro, tá certo? Então, nós vamos para a parte C, que é a problemática geral das pesquisas e formação acadêmica. O período da graduação do senhor em Ciências Sociais e depois em Jornalismo, ambas na USP, se confunde com o momento da redemocratização brasileira. Poderia nos falar um pouco sobre o clima intelectual e político da universidade nesse contexto? Quais as principais referências teóricas? O que estava em pauta no debate político daquele contexto de redemocratização no Brasil, do qual o senhor era um estudante? Bem, o meu período... Eu entrei na faculdade em 76, eu completei Ciências Sociais no período regular, e depois eu ingressei no curso de jornalismo e fiz jornalismo na ECA nos anos 80. Nos anos 70, quer dizer, no período que eu vivi dos anos 70 na USP, o que me chamou muito a atenção, e até hoje me marca muito, era que o ambiente no Brasil ainda era bastante repressivo. Se nós lembrarmos a morte, o assassinato, na verdade, né, do jornalista Vladimir Herzog, que foi em 1975. E eu entrei na faculdade em 76. Então, o clima ainda era muito pesado no Brasil, apesar de ter havido o início da abertura em 74, com a presidência do general Geisel. Mas na USP, no curso de Ciências Sociais, era um curso, até onde eu consigo avaliar, completamente livre. Ou seja, o pensamento marxista ainda era muito forte, eu diria que era a tônica, ainda era a tônica. Nós estudamos trechos do Grundrisse logo nos primeiros anos do curso, não era nem nas disciplinas optativas, estudamos Gramsci, estudamos Walter Benjamin, estudamos, enfim, essa literatura, que era uma literatura tradicional na USP, estava de pé, sem que eu saiba, sem nenhuma restrição. Isso me espantou. Eu achei que eu ia encontrar um clima muito mais, digamos assim, cauteloso e vamos dizer, entre aspas, sob censura. Não foi o caso.
E isso me beneficiou muito, né? Porque, na realidade, vendo desde hoje, o nosso curso, eu diria que foi um excelente curso. Eu faço uma observação aqui que diz respeito agora ao fato que eu sou professor há muitos anos, né, nesse curso. Eu acho que ele não é um curso fácil, porque ele, de certa maneira, exige uma espécie de preparação que a grande maioria de nós não tem para fazer o curso. E eu, apesar de vir de uma família de cientistas sociais, também não tinha. Né? Também não tinha o preparo. Hoje eu vejo que eu não tinha o preparo necessário. Porém, a USP tinha uma política que até certo ponto se mantém, que é dispor os alunos que ingressavam a coisas muito difíceis, né? A textos muito difíceis, essa ideia de que os alunos deveriam ler os textos originais, quer dizer, que não era para ler manual, né? Que se deveria ler os textos dos autores mesmo, por mais difíceis que eles fossem. Essa exposição, ela causa muito problema, porque os alunos ficam com muita dúvida, eu próprio fiquei muito perdido durante muito tempo, mas, ao mesmo tempo, é muito instigante, é muito, digamos assim, desafiador e é muito, muito interessante. Então, eu acho que eu me beneficiei muito de ter tido esse quase, eu até diria, quase que esse choque, né? de quem vem do colegial e, de repente, é exposto a coisas que são visivelmente difíceis, né? Pensamento abstrato, enfim. E eu acho que eu hoje, né, com a orientação que eu dei para o meu próprio caminho acadêmico, eu gosto muito dessa literatura. Tanto é assim que, de alguma forma, esse livro que nós escrevemos, junto com o professor Cícero Araújo, o professor Leonardo Bellinelli, que é o Estado e Democracia, uma introdução ao estudo da política, que saiu no ano passado, 2021, ele, de alguma forma, retoma a perspectiva que eu tive quando eu ingressei na USP em 1976. Claro, obviamente, como o tempo passa e tem que passar, houve uma atualização, muita coisa saiu, nós, evidentemente, não fizemos uma coisa, digamos, de 50 anos atrás, mas a gente, eu diria que a matriz, né, o modo de pensar que a gente chamou de histórico-conceitual, estava ali. Então, estava ali presente no currículo que eu recebi quando eu fui estudante. Então, eu diria que, de alguma forma, isso traduz o clima daquela época. Com uma última observação que eu acho importante dizer aqui, porque é um registro histórico, né? Apesar, digamos, eu dizer que o pensamento marxista era predominante, a USP sempre foi muito aberta e com aquele tal do ecletismo bem temperado. Quer dizer, quando eu digo que o pensamento marxista era predominante, não quer dizer de forma alguma que os outros não estivessem muito presentes e que as combinações não se dessem da maneira mais livre possível, né? Não quero ser mal entendido, sobretudo, mas não só, né? Sobretudo a ligação com Max Weber, mas também Durkheim e assim por diante. Além do fato de que, digamos, havia uma espécie de pressuposto antidogmático fundamental. Quer dizer, a ideia era que tudo tinha que ser criticado, inclusive, principalmente, o próprio marxismo. Então, nesse sentido, apesar de que eu sei, né, pelos depoimentos, né, desse tipo que nós estamos fazendo hoje, que eu li muito dos meus professores, que foram momentos muito difíceis e que os departamentos se desestruturaram, muita gente teve que ir embora, etc. A verdade é que eu acho que eu tive o privilégio de ter um excelente curso. Obrigado, professor. Falando um pouco sobre os anos 90, né, o concurso para professor da FEFELESH é um marco muito importante na sua trajetória. Né? Ao longo dos anos 1990, o senhor se tornou mestre e doutor em ciência política pela USP, no mesmo momento que também era professor. Mas
Principalmente, o senhor poderia falar um pouco de como é que foi essa entrada na USP, principalmente o início da sua trajetória acadêmica de pesquisa, de fato, em especial, como é que foram a escolha dos objetos e dos métodos das primeiras pesquisas, quando o senhor decidiu escolher estudar o comportamento eleitoral no Brasil? Eu acho que essa pergunta me permite fazer vamos dizer, uma comparação que acho que esclarece tanto um lado quanto o outro. Quando eu ingressei na carreira docente na USP, em 1990, o clima era totalmente diferente do ponto de vista intelectual mesmo, porque aí o marxismo já era, no terreno da ciência política, eu diria, um elemento secundário, senão inexistente. Quer dizer, a ciência política deu uma virada no sentido institucionalista. Quando eu comecei a dar aula, a influência da escolha racional ainda era muito forte. Eu tenho a impressão de que hoje talvez tenha ficado mais pluralizado, mas não tenho absoluta certeza, porque naquele momento, eu tive que estudar bastante esse pensamento que eu não conhecia, né? Porque eu fiquei alguns anos afastado. E foi quando se deu essa mudança. Então, de um lado, o viés institucionalista, de outro, a escolha racional, a questão dos métodos quantitativos, né, muito fortes. Então, realmente, eu me deparei com um novo cenário intelectual. Em parte, digamos, o que facilitou a minha transição foi que duas coisas, né? Uma é que havia o grupo de teoria política do departamento era um grupo que, pela natureza do trabalho em teoria política, ainda tinha conexões com o que eu havia estudado em teoria política na minha graduação, sobretudo os clássicos, né? Maquiavel, Hobbes, Rousseau, Locke, Montesquieu, etc. E como eu comecei dando aula sobre isso, então eu tive que retomar o que eu tinha estudado e eu acompanhei durante um bom tempo os seminários, os debates internos até do grupo de teoria política que estava muito ativo naquela época. A segunda coisa que me ajudou foi a seguinte: eu sob orientação do professor José Augusto Guilherme Albuquerque, decidi estudar eleições. E eu tinha ao longo do período de jornalismo, eu tinha acompanhado as pesquisas eleitorais por razões jornalísticas, né? Então, eu tinha um pouquinho, não muito, mas um pouquinho de familiaridade com o tratamento quantitativo de opinião pública. E foi, em função disso, uma das razões, né, que eu optei por estudar comportamento eleitoral para o meu doutorado. Quer dizer, foi uma maneira de transitar, mas também eu devo dizer que eu tinha muito interesse no assunto. Foi uma maneira também de eu fazer uma coisa que eu queria fazer e acabou sendo muito importante para mim, que é a pesquisa empírica. Vamos dizer, uma espécie de mergulho na empiria, nos dados, né? No tratamento dos dados. Eu sempre acreditei que isso era necessário, né? E eu hoje tenho claro, uma coisa que demorou para eu entender, né? Mas hoje eu acredito que esse é um problema da abordagem marxista. Quer dizer, a abordagem marxista não tem muita facilidade para tratar com dados. Acho que é uma coisa que tem que ser reconhecida. Ela não desenvolveu muito este aspecto. Tanto é assim que, em geral, quando autores de inspiração marxista vão analisar dados, né, em geral, eles têm que se referir a outras abordagens e pegar vamos dizer, se beneficiar de pesquisas que são
feitas em outros campos, né? Tem aqui e ali algumas exceções, mas, digamos, não é muito comum, né, que o pensamento de orientação mais marxista tenha uma abordagem sólida de análise de dados. Então, com isso, digamos, acho que eu te respondi tudo. Enfim, fiz esta opção, eu me sinto muito, hoje em dia, muito tranquilo, muito, vamos dizer, contente, na verdade, de ter feito. Foi uma mudança, né? Eu vinha de uma abordagem, eu estava mais ligado a uma certa abordagem, eu tive que mudar bastante e depois voltei, né? E, ao voltar, eu tentei trazer o que eu tinha aprendido. Tanto é assim que, por exemplo, esse artigo que eu mencionei no começo da entrevista, que é a reativação da direita no Brasil, é um artigo que retoma no ponto que eu deixei no meu doutorado, né? E eu inclusive voltei às mesmas técnicas, não exatamente, mas, digamos, grosso modo, ao mesmo tipo de análise de dados, né, que eu fiz, e que digamos, até tem um aspecto, vamos chamar assim, literário, que é curioso, porque é árido, e para escrever é muito custoso, porque para você fazer análise de dados, quando tem que ser feita, né, porque você tem que ficar comparando, né, porcentagens disso, daquilo, para você fazer isso e, ao mesmo tempo, ficar um texto razoavelmente interessante, é muito difícil, porque essa é uma parte árida. E eu tive que enfrentar de novo esse problema quando eu escrevi esse artigo. Professor, em que medida que o senhor acha que essa agenda do comportamento eleitoral, e sobretudo no Brasil, que ficou muito forte depois dos anos 90, tem a ver com a própria experiência de início, né, de reinício da própria democracia nos anos 80? Em que medida isso impactou a sua escolha de estudar o comportamento eleitoral? E em que medida o senhor acha que isso impactou a própria agenda de pesquisa no âmbito da ciência política naquele contexto? Fortemente, não há dúvida nenhuma. Claro que, a partir sobretudo de 89, com a volta das eleições diretas, né, as eleições presidenciais, que foi o que eu estudei, as eleições presidenciais passaram a ser um item fundamental do processo político brasileiro, que não eram, até porque não tinha eleição direta desde 1960, né? Então, foram quase 30 anos sem eleição direta. E não há dúvida nenhuma, quer dizer, aí foi o impacto mesmo da realidade. Só que ele coincidiu com a mudança também metodológica e intelectual mais profunda, né, dos estudos políticos no Brasil, que, como eu disse antes, se afastaram muito, né, de um ângulo marxista. Tanto é que acabaram deixando de lado as questões de classe, questões relacionadas ao capitalismo, que eu sei que vão entrar depois na entrevista, que na minha opinião, são importantes. Mas aí acho que é um outro tópico. Então, não tem dúvida que... Aí houve uma coincidência, né? Uma convergência da mudança, digamos assim, do ambiente intelectual com a mudança do país, com a volta, né, das eleições. E, claro, lógico que, à medida em que passou a ser um objeto central, e eleição tem um aspecto interessante, porque, por ser uma coisa numérica em si, ela é bastante estudável do ponto de vista quantitativo, porque há um problema que certamente isso será ainda muito debatido, mas é que não é fácil estudar a política do ponto de vista quantitativo, né? Porque muita coisa não é quantificável na política. Por outro lado, se você faz questão de ter uma base empírica, que eu acho importante, a menos que você esteja fazendo trabalho teórico, puramente teórico. Se você quer ter uma base empírica, muitas vezes você é empurrado para formas quantitativas. Não só, eu procurei, depois de 2007, 2008, eu procurei desenvolver, ou contribuir para o desenvolvimento de técnicas qualitativas, mas as técnicas quantitativas são importantes. O problema é que a política, muitas vezes, não é mensurável. Agora, a eleição é mensurável.
né? Pela própria natureza dela. Então, ela tem essa característica que foi, no desenvolvimento da ciência política norte-americana, muito importante, porque nos anos 50, quando houve a tal da revolução behaviorista na ciência política, nada a ver com a revolução behaviorista ou com o behaviorismo na psicologia, embora tenha autores que tenham vindo de lá, esse foi a questão. Por que eles foram para a eleição? Porque a eleição você pode trabalhar com estatística, com computador, começaram a aparecer os computadores, você pode processar os dados. Outros aspectos da política não são passíveis disso ou não tão facilmente manejáveis desse jeito, né? Excelente, professor. Dentro desse assunto específico, né, um dos seus trabalhos mais importantes no que diz respeito ao debate do comportamento eleitoral nesse contexto é o livro Esquerda e Direita no Eleitorado Brasileiro, publicado em 2000, quando o senhor, entre outras coisas, mobiliza, né, a noção de direita e esquerda, tal como propõe o cientista político italiano Giovanni Sartori, para fazer análise do Brasil. Apoiando-se em dados das eleições presidenciais de 94 e 1998, bem como das eleições paulistas de 1990, o trabalho se diferencia de outras análises eleitorais em voga naquele contexto, principalmente aquelas inspiradas nos métodos da Escola de Michigan. Entre outras coisas, porque o senhor argumenta sobre a capacidade do eleitor comum em identificar gradações do embate político-ideológico entre esquerda e direita, a partir das quais ele define o seu voto. Poderia falar como é que foi um pouco da feitura desse livro, nesse campo específico, e qual foi o impacto, nesse contexto, deste livro, já que ele apresenta uma abordagem diferente daquelas que eram apresentadas à época? Bom, duas coisas. Com relação à abordagem, eu devo dizer o seguinte, o trabalho está muito... Eu diria que a inspiração metodológica é Michigan, né? Ele está dialogando com a escola de Michigan. Então, inclusive, o principal achado, não o principal achado, mas a principal interpretação que eu dei do que eu encontrei, do que eu chamaria de principal achado, é uma ideia que está na bibliografia que é derivada de Michigan, que é a ideia de intuição política. Intuição, quer dizer, o eleitor, porque isso explica o seguinte, e com isso já resolvo um problema que você colocou no segundo momento, que é o problema da recepção do livro, né? Há um paradoxo. O paradoxo é o seguinte, se você perguntar para os eleitores o que é a esquerda e o que é a direita, eles não sabem responder. Não todos, evidentemente, uma parte sabe, mas a parte que sabe é pequena. Uma boa parcela das críticas ao meu trabalho vieram dessa constatação que eu não nego. Porque essa constatação, ela diz o seguinte, bom, como é que o eleitor pode se orientar por algo que ele não entende? Se ele não sabe explicar, como é que isso pode orientar? A pergunta é boa e é correta, e ela é uma pergunta válida, né? Eu apresentei uma resposta, mas não é uma resposta que eu tirei da minha cabeça, na verdade, eu encontrei na literatura, que é a ideia de intuição política. O eleitor, ele não sabe explicar, mas ele sabe reconhecer. Então, se você diz para ele, olha, as pessoas se orientam entre esquerda e direita, onde você se coloca, ele sabe mais ou menos onde ele se coloca. Agora, atenção, nem todos os eleitores sabem. Na verdade, você tem cerca de 20% a 25% dos eleitores. Isso também varia bastante, uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu revi os dados agora, porque num certo momento da polarização, o que é condizente com o que eu defendo, caiu muito o número de eleitores que não sabe responder. Eu vou concluir a frase, porque eu percebi que eu me interrompi no meio para que fique claro para quem vai ler e nos ouvir. Em torno de 20% dos eleitores sistematicamente diz que não sabe responder. Ou seja, não sabe se colocar na escala esquerda-direita. Então, atenção, eu não estou dizendo que todos sabem, que todos têm intuição, uma parte nem intuição tem, o que também é condizente com os resultados de pesquisa que dizem, olha, muitas vezes a pessoa não tem nenhuma ideia. É verdade, é verdade.
O que é surpreendente é que isso é um resultado mais recente, mas, enfim, não vou misturar as perguntas, é que isso pode cair bastante e pode subir também, né? Então, tem uma oscilação aí que a gente teria que se perguntar. Por que uma parte das pessoas, num certo momento, não sabe responder, mas depois responde? Tem alguma coisa aí que... Porque não é exatamente que elas aprenderam, né? Na verdade, é outra coisa. Mas, enfim, esse é um tema mais complexo. Então, uma parte das pessoas não tem intuição. Uma outra parte das pessoas tem uma intuição fraca, mas tem alguma. E esta intuição, e outros têm, até o limite, digamos assim, na outra ponta, pessoas que sabem mesmo, que respondem corretamente, sabem o que é esquerda e direita. Enfim, o eleitorado se distribui nessas várias opções. O que eu defendi no livro é que cerca de, à época, né, que é um livro sobre as eleições de 89 até 94, basicamente 89 e 94, as duas eleições presidenciais. O que eu dizia é o seguinte: cerca de 75% do eleitorado tem algum grau de intuição ideológica que lhe permite se colocar no espectro, esquerda-direita, com algum grau de coerência, que não é sempre o mesmo. Não é sempre o mesmo. Porque isso explica por que você, muitas vezes, conversa com uma pessoa que se coloca numa posição e vota no candidato oposto. Isso acontece, né? Mas nós vimos, por exemplo, é bastante conhecido a época, né, que tinha... na época era muito conhecido, hoje em dia as pessoas não sabem mais, né, que o voto no Lula para deputado federal e Afanásio Jazade para deputado estadual. Isso é uma coisa da época, lá do começo dos anos 80. O Afanásio Jazade era um radialista de programas policiais bastante conservador. Como é que as pessoas podem fazer esse tipo de combinação? Podem. Então, você, num eleitorado muito amplo, você encontra de tudo, né? E encontra uma variação grande. O que eu digo é, apesar dessa variação, e tudo isso tem que ser reconhecido, e eu agradeço até aos meus críticos, porque eu fui obrigado a pensar e responder e tentar enfrentar os problemas. Eu digo, olha, os dados mostram sistematicamente, e esse artigo que eu escrevi agora, que saiu agora, a meu ver, confirma plenamente, você tem uma incrível regularidade de posicionamento das pessoas nesse espectro. O que, para mim, diz o seguinte: olha, na média, cerca de 75% das pessoas têm algum grau de intuição, de tal maneira que nós temos que levar em consideração essa pergunta. Nós temos que levar em consideração essa questão. Aí enfim, pretendo que seja a minha contribuição, que foi chamar a atenção para isso, porque isso estava fora. Essa questão não era considerada. Então, esse é o ponto. É importante dizer que eu fui muito beneficiado pelo fato de que, quando eu fui fazer o doutorado, tinha havido um convênio que ainda estava ativo à época, entre o Departamento de Ciência Política, o SEDEC, justamente, e o Datafolha, para fazer uma grande pesquisa de cultura política. Essa pesquisa colocou a questão esquerda-direita, senão talvez ela nunca tivesse sido colocada. Talvez ela nunca tivesse sido colocada porque as pessoas não davam importância a isso, achando que o eleitorado brasileiro não entende desse assunto. Então, eu só pude fazer o doutorado porque eu tinha os dados, que eram justamente porque havia essa pesquisa de cultura política. Foi decisivo que isso tivesse ocorrido. Depois, o Datafolha, ao longo dos anos, manteve essa pergunta, nem sempre da mesma maneira e nem sempre repetiu a pergunta, mas foi o suficiente para que eu pudesse fazer um painel de 30 anos. E depois, a partir de 2002, o ESEB começou a fazer também essa pergunta com uma formulação um pouco diferente, usando uma escala de 10 pontos em vez de 7, o que torna a comparabilidade meio complicada, mas, de todo modo, a pergunta está lá. Então, o assunto pode ser abordado, porque senão não haveria nem o que dizer. Quanto à recepção, eu acho, me parece, eu reli uma parte da bibliografia para fazer esse artigo, da bibliografia mais recente, brasileira, que o assunto ainda é muito polêmico, muito polêmico. Muita gente ainda escreve dizendo que isso não faz sentido, que está errado, que a minha tese está errada. O que me parece o seguinte: eu acho que é o próprio da ciência, né?
A ciência é assim mesmo. E eu só posso agradecer, porque, na realidade, assim, tem que debater mesmo. E ninguém é dono da verdade, né? E cientista sobretudo cientista social, né? Não tem um compromisso de dizer a verdade, tem um compromisso de levantar hipóteses que possam ajudar, contribuir, aumentar o conhecimento. E muitas vezes as hipóteses estão erradas, então tem que debater mesmo, continuar debatendo até... Mas há também, eu verifiquei que há também já trabalhos recentes que confirmam meus dados, que confirmam o meu ponto de, ou pelo menos o meu ponto de vista, acrescentando coisas, mudando coisas e tal, de modo que eu acho que se estabeleceu um campo de debate, né? Que me parece que para um pesquisador tá mais do que bom. Professor, ainda que o senhor tenha firmado a sua trajetória acadêmica no âmbito do comportamento eleitoral, outras reflexões e ações, né, são subjacentes à sua trajetória, como a própria reflexão sobre o papel da imprensa no processo de construção da democracia. O senhor chegou a publicar, antes dos anos 2000, um artigo sobre o tema, onde tem destaque um balanço analítico da relação entre mídia e democracia, publicado justamente em comemoração aos 10 anos da então democracia brasileira. Naquelas alturas, o senhor alertava que a absorção da cultura impressa pelo mundo virtual poderia causar efeitos perversos à qualidade da representação, sobretudo pelo esvaziamento do debate a partir da existência dos tais pseudo-fatos, entre aspas, como o senhor mesmo classifica. Poderia falar um pouco sobre essa questão também da imprensa que esteve na sua trajetória, um pouco desses pseudo-fatos, parecem dialogar totalmente com a contemporaneidade? Eu acho, Lucas, que esse lado do meu trabalho acabou ficando marginal, porque eu fiz, de fato, eu escrevi alguns artigos sobre esse assunto, a partir de uma realidade prática. Eu me formei em jornalismo na ECA, trabalhei como jornalista até 2007. Então, eu tenho uma experiência profissional, né, longa. Num certo momento, em alguns momentos, na verdade, eu fui chamado e eu tive algum interesse em refletir sobre esse assunto. Mas eu acho que eu tive que tomar uma decisão, sobretudo quando eu considero que eu deixei de lado as atividades jornalísticas profissionais a partir de 2007 e me dediquei integralmente só à carreira docente. Eu decidi que eu não iria investir nesse ramo. Então, eu considero que o que eu escrevi sobre isso não tem grande originalidade. Esse artigo que você menciona, eu gosto. De modo geral, gosto dos artigos, defendo, acho que eu não cometi, me parece que, nenhum grande erro, mas não tem uma grande originalidade, porque isso está na bibliografia internacional, que, de alguma maneira, eu reproduzi, né? Quer dizer, essa ideia de que... e hoje eu estou mais até convencido disso do que quando eu escrevi, e concordo com você que ganhou uma grande atualidade, até, curiosamente, tá muito em voga esse filme Don't Look Up, que traz à tona de novo essa questão, que é muito importante, né? Eu diria que, hoje, no momento da crise da democracia que nós estamos vivendo, o fato de que a política, e não só a política, né, mas toda a realidade social, da maneira como a mídia, aí falando do conjunto, não da mídia impressa, mas do conjunto dos meios, né, o mostra na forma de um espetáculo, esvazia de conteúdo, de tal maneira que produz um efeito invertido, que é o seguinte: as pessoas começam a achar que tudo é espetáculo e, portanto, nada é propriamente verdade. Tudo está sujeito a uma certa montagem, de tal forma que realmente essa questão se tornou uma questão crucial. Mas eu não reivindico nesse campo uma originalidade, não há propriamente uma pesquisa empírica. Eu fiz aquilo com base no que havia sido a minha experiência e lendo a bibliografia existente. Acho que é uma questão fundamental, mas eu tomei
uma decisão, eu tinha que tomar, de me concentrar em outros aspectos da política, como a questão de classe, do capitalismo e tal. Com isso, não desenvolvi este aspecto. Imagino que haja uma literatura mais atualizada e tal, que eu realmente não conheço. Professor, mas fica a experiência, né, como jornalista, e eu gostaria de perguntar justamente isso, né, em que medida que essa experiência frutífera, né, como jornalista ao longo dos anos 80, dos anos 90 até 2007, como o senhor falou, ela, de alguma maneira, foi importante ou se conecta com a escolha dos objetos e dos caminhos de pesquisa depois dos anos 2000. Há mudanças na maneira de se pensar o Brasil ou, por outro lado, existem continuidades, persistem continuidades? Não, aí eu acho que tem duas observações a fazer. Uma de natureza prática e outra é teórica. A de natureza prática é a seguinte: eu acho que a minha trajetória me mostrou como é importante você ter veículos de imprensa o mais próximos possíveis, né, de um ideal que, infelizmente, acabou ficando para trás, talvez no final do século XIX ainda, ou segunda metade do século XIX, isso é uma coisa já bastante antiga, da imprensa de debate, a imprensa que cria, que alimenta, melhor dizendo, um público que quer entender os argumentos em jogo, que quer compreender as questões de fundo, né? Na realidade, por mais que pareça utópico o que eu estou dizendo, nenhuma democracia pode funcionar para valer sem isso, né? A democracia, a gente acaba esquecendo por força do que vem acontecendo, mas a democracia é um regime exigente. A democracia não é um regime político fácil, né? Ele é um regime político que pede do cidadão um envolvimento razoavelmente grande. Claro que a gente poderia dizer, bom, para que essa exigência seja cumprida, é preciso dar condições para que as pessoas possam, o que é verdade também. Mas há uma exigência, né? E a imprensa escrita, a imprensa que procura ir a fundo nos problemas, tanto no que diz respeito à cobertura jornalística quanto à parte de ideias, é muito importante. Feito esse registro prático, do ponto de vista teórico, o que aconteceu foi o seguinte: eu realmente tenho que agradecer ao destino o fato de que eu tive a possibilidade de ver como funciona a presidência da República do Brasil. Eu vi por dentro, né, isso me foi dado pela condição de jornalista. Eu vi por dentro durante 4 anos e meio, quase 4 anos e meio, como funciona a presidência da República do Brasil. E eu acho que isso foi determinante para que eu escolhesse, na verdade, de alguma forma, sugerisse a ideia de lulismo, né? Não creio que o lulismo tivesse ganhado a dimensão que eu acho que ele ganhou e que eu sugiro nas pesquisas que ele ganhou, se não fosse a presidência da República. Eu até escrevi recentemente um pequeno texto de homenagem ao professor Marco Aurélio Garcia, que morreu alguns anos atrás, e que eu digo, a primeira pessoa que me falou de lulismo foi ele antes da eleição de 2002. Ele já tinha pensado nisso. Então, não é que seja, vamos dizer, tudo tenha começado na eleição, não é verdade. Mas a eleição foi fundamental. Quer dizer, o exercício da presidência da República pelo ex-presidente Lula, na verdade, configurou mesmo o lulismo, que era, digamos assim, uma possibilidade, era algo que estava em germe. O professor Marco Aurélio Garcia tinha percebido uma coisa que nunca tinha me passado pela cabeça. E aí eu comecei a pensar nisso, né? Então, eu diria que essa foi, vamos dizer, a influência jornalística, por assim dizer, nessa mudança de objeto que eu tive a partir da minha volta à docência, que eu fiquei, o período que eu fui porta-voz secretário de imprensa, eu fiquei afastado da docência, até porque eu estava em Brasília, em 2007. Muito obrigado, professor. A gente vai passando para o terceiro bloco de perguntas, no qual eu chamo o Leonardo Bellinelli, que vai levar a cabo com o senhor essas perguntas. Eu agradeço imensamente por esses 2 blocos e passo a palavra para o Leonardo. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas.
Imagina, eu que agradeço. Bom, obrigado, Lucas. Boa noite, professor. Boa noite, Leonardo. Tudo bem? Bom, então a gente começa o terceiro bloco, né? Que é uma tentativa de estabelecer uma comparação entre a situação da formação, né, do senhor com a circunstância atual. E para começar essa tentativa, né, vamos passar aos trabalhos mais recentes, né, a começar pelo ciclo iniciado pela sua livre docência, defendida na USP em 2011, né, publicada no ano seguinte, né, Os Sentidos do Lulismo, Reforma Gradual e Pacto Conservador. Né? E nesse livro, um dos argumentos fortes apresentados é de que há um realinhamento eleitoral no Brasil, a partir de 2006, né, quando o fenômeno do lulismo modificaria, né, ou modifica todo um padrão histórico de comportamento político das classes populares. Entre outros efeitos, né, esse deslocamento teria feito o PT se converter num partido popular. Como esse diagnóstico se vincula às suas análises anteriores? Né? Quer dizer, houve uma inflexão metodológica, uma ruptura ou não? Né? Como é que as partes se ligam? Talvez isso não esteja muito claro. Eu acho que houve uma mudança metodológica importante. Eu me lembro que, quando eu voltei para São Paulo, eu estava, de um lado, com essa questão, na minha cabeça, com essa questão do lulismo, porque o Marco Aurélio Garcia tinha me falado, ainda antes da eleição, aquilo ficou na minha cabeça, e à medida que o governo, o primeiro mandato do ex-presidente Lula, foi se desenvolvendo, eu fui achando que era isso que estava acontecendo, né? Que o lulismo estava se configurando com características muito peculiares e que não estavam muito evidentes para os analistas. Agora, então isso estava na minha cabeça quase como resultado mesmo da minha experiência prática, né, do que eu vivi aqueles anos. Mas quando eu voltei para São Paulo, além da análise das pesquisas, que era o que eu normalmente fazia e fiz no doutorado, eu me lembro que eu fiquei muito interessado naquele texto do Francisco Verfort, que é Raízes do Populismo em São Paulo, em que ele analisa a eleição de 62, que opôs o Jânio Quadros, que tinha renunciado à presidência, mas se recandidatou a governador, e o Adhemar de Barros. Então, janismo versus ademarismo. Eu fiquei muito... Eu me lembro que aquilo... eu comecei a ficar muito interessado naquilo, na maneira pela qual o Verfort tomou o assunto. E esse texto é um texto que ninguém mais olhava muito para ele, acho que não sei como é que está hoje em dia. E esse texto me remeteu para o 18 Brumário, porque o Verfort usa o 18 Brumário lá, né? É sempre o ecletismo bem temperado. Ele usa o 18 Brumário, usa o Weber, enfim, ele usa até o Lucas, né? E ele vai somando ali as coisas para chegar numa certa visão do populismo no Brasil. Então, eu acho que... e eu acabei chamando o texto inicial de Raízes Sociais e Ideológicas do Lulismo, né? Que era uma paráfrase do título do Verfort. E, portanto, eu estava dialogando com ele. Porque a questão que eu estou tentando refletir sobre isso agora, ao falar, né? Eu acho que o que me chamou, o que produziu o deslocamento metodológico é que o Verfort faz uma análise de dados, mas procurando remeter às classes sociais. Acho que é essa a questão. Quer dizer, a novidade, agora eu percebo, a novidade era essa. Quer dizer, ele fazia uma análise de dados, ele pegou uma eleição, analisou a eleição, portanto, ele, digamos assim, eu podia dialogar a partir da minha matriz, só que ele fazia a conexão com as classes, né? E ele fazia aquela formulação, a meu ver, interessantíssima, né? De que o janismo tinha força entre os operários, porque o janismo era uma coisa que ia junto com o desenvolvimento do capitalismo. Então, o janismo é uma visão meritocrática, né? Meritocrática, e onde a luta contra a corrupção tem um lugar, porque é um lugar como se fosse a luta contra o atraso, contra aquilo que segura o capitalismo. Então, essa é uma ideia muito interessante.
né, de que os trabalhos, no caso, os operários, né, que estavam em ascensão, estavam melhorando de vida naquele período, eles não têm a posição dos setores ademaristas, que são setores de classe média, que estão se sentindo atropelados pelo desenvolvimento do capitalismo, em que o desenvolvimento do capitalismo, com os seus aspectos monopolistas, ameaça determinada classe. Essa conexão de classe não tinha no meu trabalho anterior, ele fazia, e eu acho que, então, de alguma maneira, me veio uma luz de que era possível fazer, por isso que eu acho que eu parti daí. Então, acho que talvez não seja a única, mas uma mudança metodológica importante foi isso, foi trazer as classes para o cenário deste tipo de análise, né? E, de fato, né, no seu livro, a presença, né, do 18 Brumário, do Marx, é muito acentuada, né, para explicar esse processo de popularização do PT, né, que teria, né, remodelado, né, as forças sociais que sustentaram o segundo governo, e a partir daí também os governos da Dilma, no futuro, né? E naquela ocasião, o senhor assinalou que o lulismo ganhou vida ideológica ao executar o reformismo fraco, né? Baseado num pacto político conservador, né? Aglutinando em torno de si bandeiras que até então pareciam não se combinar, né? O que estabeleceu uma espécie de tensão interna dentro do próprio partido que você formulou sobre as duas almas, né? A ideia de duas almas do PT, né? A do Sion e a do ANB. Você poderia falar mais sobre o que está em jogo nessa tensão entre essas duas almas? Eu acho que aí vamos dizer, um pouco um dos nós da política brasileira e talvez, né, o principal nó da esquerda brasileira. Porque o que eu enxergo nessa tensão é o seguinte: o PT foi criado como um partido de esquerda, não como um partido de centro-esquerda, nem como um partido, digamos, com posições doutrinárias vagas. O PT tinha uma posição doutrinária muito definida, né? O que para o Brasil não é nada comum, nada comum. Não podemos esquecer que o partido que antecede o PT é o Partido Comunista Brasileiro, que antecede o PT como principal partido do campo da esquerda no Brasil, né? A partir da sua fundação, em 22, até o momento em que ele se dilui em várias frações que existem hoje, nos anos 80. O PT sucede o PCB como principal partido do campo da esquerda. Quando eu falo campo da esquerda, tudo que está à esquerda do centro, né? Mas o PCB também tinha posições doutrinárias muito claras, até pelas suas origens, mas só que o PCB foi ilegal, sempre. A partir de 47, só teve, acho que não chegou a ter 42 anos de legalidade, se não me engano, né? E muito pouco. Já o PT foi a primeira experiência de um partido nitidamente de esquerda, com doutrina de esquerda, legal e com uma outra característica fundamental, que é um grande apoio sindical, que dava, digamos, uma base efetivamente de trabalhadores para esse partido. O problema está em que esta orientação, ela de alguma maneira, ela foi sofrendo o impacto da política brasileira tal como ela existe, tal como ela funciona realmente neste país real que é o Brasil, né? Este país real que é o Brasil, aí entra um aspecto histórico do maior interesse, que é o seguinte: o PT foi fundado, ninguém sabia disso, não se poderia saber, quando acaba a industrialização brasileira. Quer dizer, quando o PT é fundado no dia 10 de fevereiro de 1980, nós estávamos, por assim dizer, no auge da industrialização brasileira, que tinha acabado de parar sem que ninguém soubesse, ninguém. Não é? Isso a gente esquece, que ninguém...
Então, era uma classe trabalhadora em expansão, né? De natureza industrial, mas não só, mas muito modernizada, né? Muito modernizada, um capitalismo que se modernizou. Praticamente o Brasil era um país completamente industrial, né? O Brasil fazia aviões, faz aviões, né? Quer dizer, o Brasil quase que preencheu todo o leque naquele momento. Depois, aquilo, de uma hora para outra, parou, ninguém percebeu, não se poderia perceber, ninguém tem bola de cristal, mas parou. Parou e o mundo continuou numa velocidade brutal, né? A informática surgiu, enfim, desenvolvimento tecnológico brutal em muitas áreas e o Brasil foi ficando, né? Então, hoje, a realidade brasileira hoje é muito diferente da realidade de 1980. Este desenvolvimento brasileiro foi impactando, não poderia deixar de ser, provavelmente, né? Foi impactando este partido que se fundou sob uma orientação muito singular, porque retomava formulações clássicas que talvez poucos lugares do mundo tenham formulado, né? Como é a formulação clássica da primeira internacional, de que a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. Por isso que o partido se chama Partido dos Trabalhadores. Não é Partido Socialista dos Trabalhadores, nem é o Partido dos Trabalhadores Socialistas, é Partido dos Trabalhadores, porque a emancipação dos trabalhadores será feita pelos próprios trabalhadores, dizia a primeira internacional liderada por Marx. Essa é uma formulação, né, muito singular no contexto dos anos 80. Tanto é que o Perry Anderson diz que o PT foi o único partido no mundo fundado sob essas características depois da Segunda Guerra Mundial. O problema é que o Brasil foi mudando, não é? No sentido invertido do que se esperava, e isso impactou muito na política e acabou impactando muito sobre o próprio partido. De tal maneira que opções acabaram sendo feitas, algumas muito discutidas, outras nem tanto, algumas muito formuladas, outras não formuladas ao todo, que foram levando, né, a esta configuração do lulismo, que é, se a gente pode chamar assim, um movimento popular. É um movimento popular, tem características populares. O que marca o lulismo é o seu caráter popular, né? Enquanto que o PT original, a alma do Sion, é marcada pela sua fatura de esquerda, com uma forte base industrial. Então, essa tensão é uma tensão fundamental. Eu diria que é um nó, o nó, na minha opinião, da esquerda, e um dos nós da política brasileira. E qual é o papel desempenhado pelo Lula na consolidação desse movimento, né? O senhor mencionou que uma das questões mais difíceis da política é justamente quantificar algumas das características dos agentes, né? Tanto é que tem gente que diz que a política é uma arte, né? Como é que você quantifica uma arte? Então, qual é o papel do Lula, né? Ele seria capaz de transformar essa identificação eleitoral, né, caracteriza o lulismo, numa identificação política? Eu acho que a pergunta é excelente, a lembrança da não mensurabilidade perfeita, né? Perfeita. Esse é um caso preciso. Eu diria o seguinte: nada disso teria acontecido se o Lula não tivesse revelado um grande líder popular. Ele poderia ter sido um líder sindical sem ser um líder popular. Há muitos. É muito comum, né? Um líder sindical é um líder sindical. É um líder, né, que tem características, né? Por exemplo, a capacidade de negociação. Todo mundo insiste nisso, e é correto, porque o dirigente sindical tem que saber negociar, porque a categoria quer resultados, não é? A categoria não está... É claro que a gente sabe que a luta sindical pode ter consequências políticas importantes, pode não ter também. Ou pode ter consequências políticas de muitos tipos diferentes. O fato de que tenha uma característica, um certo resultado, como o Marx esperava ou como a esquerda esperava, em alguns momentos acontece, em outros não acontece, né? Então, o dirigente sindical não é
necessariamente um líder popular. Acontece que o Lula se revelou um líder popular. Essa que não tinha que ser, e ninguém sabia se seria, né? Porque ele era, naquele momento, eu acho, um grande líder sindical de massas, mas com o tempo ele foi se revelando um líder popular, que eu acho que é algo que se consumou plenamente na presidência da República. Aí eu volto para a questão da presidência da República, que, na minha opinião, é fundamental. Embora, claro, a presidência não faz o líder, né? A pessoa pode ser presidente e não ser um líder popular. Eu acho que um exemplo que a gente poderia mencionar, sem demérito para ninguém, porque não é disso que se trata, é o do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente importante do Brasil por 2 mandatos, muito importante no período plenamente democrático que nós vivemos entre 1988 e 2014, na minha opinião, mas não se transformou num líder popular, né? O Lula tem essa característica, e o fenômeno de um movimento popular não teria se dado se não houvesse um líder popular, muito importante. Então, aí é uma coincidência histórica que poderia não ter ocorrido, né? Ela não é obrigatória. E você tem toda a razão, é uma singularidade que a gente não consegue medir, né? Nesse sentido, precisamos ter outros instrumentos. Já que foi mencionado o Fernando Henrique Cardoso, né, vamos retomar então um pouco um debate da terceira via nos anos 90, né, do qual ele mesmo fez parte, né, e se engajou tentando incorporar o debate organizado principalmente a partir do Partido Trabalhista Britânico, né, de Tony Blair, para o Brasil, né? Quer dizer, no Brasil, então, nos anos 90, a bandeira da terceira via estava nas mãos do PSDB e obteve apoio de parte significativa dos eleitores mais pobres, né, que votaram, né, no FHC, em 2 eleições consecutivas. Desde a eleição do Lula em 2002, houve mudanças sociais e ideológicas na polarização política PT e PSDB, em vigor desde 94, né, cuja expressão mais evidente são as eleições vencidas pelo PT em 2006, 2010 e 2014. O senhor conclui que, entre outras coisas, o PT se tornou, então, partido dos pobres, né, e menos dos trabalhadores, né, em oposição ao PSDB, o partido da classe média e dos ricos, né, digamos assim, né, um partido mais Brasil e menos de esquerda, o que acaba colocando o PT uma nova posição. Nesse sentido, seria plausível caracterizar o lulismo como uma espécie de experiência real da terceira via no Brasil, nem socialista, nem neoliberal, né? Ele acaba, então, reorganizando o debate proposto nos anos 90? Olha, eu acho que não. Eu acho que eu estou bastante convencido que não é uma boa aproximação, não ajuda a pensar, porque o lulismo ele tem um componente popular central e popular no contexto brasileiro, no contexto do Brasil, que muda tudo. A ideia da terceira via, do Tony Blair, é uma coisa do primeiro mundo, é uma coisa pensada para o primeiro mundo, tem a ver com aquela divisão, com aquele, vamos dizer, com aquele tipo de configuração muito diferente do Brasil. A diferença fundamental é a seguinte, quer dizer, o primeiro mundo tinha resolvido os problemas básicos da integração, né? É verdade, aí tem que fazer um parênteses, isso não se aplica muito bem aos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos têm um problema que é coincidente com o problema brasileiro, não por acaso, que é o problema da segregação racial, né, que faz com que os Estados Unidos tenham uma configuração diferente da Europa. Não por acaso, o formulador da terceira via, o Tony Blair, é da Inglaterra, né, que é essa configuração, embora a Inglaterra não faça parte da Europa, tecnicamente, mas é a configuração do velho mundo. No Brasil, isso não se dá, porque o problema fundamental brasileiro é exatamente que ele não resolveu a questão da integração. E o que fala ao coração das camadas populares no Brasil, na minha opinião, é isso. Quer dizer, as camadas populares querem se integrar ao processo que, na prática,
é um processo capitalista, né? Querem ser integradas. Não é que faça parte do programa, obviamente, estou falando isso para o registro histórico, faça parte do programa das camadas populares de defesa do capitalismo, não é isso. Mas trata-se de obter a integração nas condições reais existentes agora, né? E a gente sabe que essas condições reais são a do capitalismo. O Brasil não resolveu essa questão, aliás, ficou bastante longe de resolver essa questão, e ela continua sendo a questão central. Então, no caso brasileiro, quando a gente vai falar da política real, não tem, nessa configuração do que eu chamo de campo popular, a ideia da terceira via não faz sentido. Ela simplesmente não faz sentido. Até eu diria que o contrário, quer dizer, essa experiência de queda, né, de crise do lulismo a partir de 2016 e o que veio ocorrendo nos últimos 5 anos mostra a vigência desse impasse estrutural. Atualizou esse impasse estrutural, colocando a política muito, vamos dizer, enquadrada a partir deste impasse. Então, eu acho que não. Só queria assinalar de passagem que a votação no PSDB, no ex-presidente Fernando Henrique, em 94, 98, foi muito um voto, ali sim, muito um voto econômico, né? Quer dizer, o plano real foi um plano que acabou com um processo inflacionário de uma década ou mais, violentíssimo, com muitos prejuízos para os trabalhadores. E, ao terminar, ao conseguir cortar o processo inflacionário, houve um ganho imediato para os trabalhadores muito importante. Então, as camadas populares reagiram a um ganho econômico imediato que ocorreu a partir de 94 e deram um voto de confiança com base neste ganho econômico em 98. É bastante diferente da configuração que vai se dar a partir de 2006, quando eu acho que há o realinhamento. Porque, justamente, o PSDB não conseguiu converter isso em identidade eleitoral, coisa que o PT conseguiu, porque eu acho que houve uma coisa diferente em 2006, que é o que eu chamo de realinhamento. Então, realmente, eu acho que a ideia de aproximação, falando teoricamente, né, não empiricamente, não esse debate atual que existe sobre a questão da terceira via, que está se falando da eleição de 2022, que é um assunto tópico, atual, que não tem nada a ver. Mas, olhando do ponto de vista teórico, essa ideia de terceira via não nos ajuda a pensar. Bom, a sua reflexão sobre o lulismo é, por assim dizer, completada, né, no livro Lulismo em Crise, um quebra-cabeça do período Dilma, no qual você elabora uma teoria sobre a relação entre partidos políticos e sociedade no Brasil. Você pode comentar um pouco como você desenvolveu essa teoria e de que forma ela se vincula ao seu trabalho anterior sobre o lulismo? Olha, eu agradeço a pergunta, porque esse é um aspecto que às vezes eu acho que ficou um pouco obscurecido aí não sei exatamente, talvez pela natureza do livro, que é um pouco composto, né? Tem uma parte que é uma tentativa de reconstrução até fática do processo do impedimento, entrando em detalhes da gestão da ex-presidente Dilma, porque eu queria tentar entender e explicar, vamos dizer, os desenvolvimentos do lulismo e os possíveis desenvolvimentos futuros. Mas então, eu agradeço essa pergunta, porque, de fato, o capítulo 4 do livro aí é a tentativa teórica mais, digamos, de fôlego do livro, em que o que eu fiz ali foi tentar reproduzir no tratamento dos partidos políticos o que eu tinha feito no tratamento do comportamento eleitoral. O que eu tentei fazer no sentido do lulismo, do ponto de vista teórico, é mostrar as bases de classe do comportamento eleitoral. É um pouco esse, vamos dizer, se eu pudesse resumir, esse é o sentido mais metodológico. No capítulo 4 do Lulismo em Crise, eu tentei mostrar as bases de classe
da formação partidária brasileira. É isso que eu tentei fazer. E o método que eu usei foi um método comparativo. Eu procurei comparar a experiência partidária do período 45-64 com o período 88-2014, tentando dizer o seguinte: nós tivemos duas experiências relativamente comparáveis no tempo, embora a segunda tenha sido mais longa que a primeira, de democracia funcionando o suficientemente bem, embora no primeiro caso a gente tenha sempre que considerar a ilegalidade do Partido Comunista, que foi uma coisa importante no período 45-64. Não obstante, a gente teve uma sequência de eleições competitivas, isso que eu queria marcar, né? E no segundo caso também. E o que eu procurei, e o que eu identifiquei é que há uma regularidade. A regularidade é a seguinte: 45 e 64 produziram três grandes formações partidárias. Você tem muitos outros partidos nominais no Brasil, mas você tem três grandes formações partidárias com raízes de classe. Essa foi a conclusão a qual eu cheguei. No caso do período 45-64, UDN, PSD e PTB. No caso 88-2014, PSDB, MDB e PT. E o que me chamou a atenção é a similaridade, a simetria entre essas três formações. Elas são razoavelmente parecidas, elas são comparáveis, né? A UDN com o PSDB, o PSD com o MDB e o PTB com o PT. E aí, então, a sugestão de que existem raízes de classe possíveis para essas formações, que seriam o que eu chamo de campo de classe média, para explicar a UDN e o PSDB, o campo popular para explicar o PTB e o PT atual. E aí eu tive uma grande dificuldade, porque eu tive que apelar para uma fórmula que é heterodoxa, né? Que é a ideia de partido do interior, para caracterizar o PSD e o MDB, porque o interior não é uma classe social, evidentemente, né? Não existe, o interior não é uma classe social, mas ela é uma formação de classe, digamos assim. Aí, nesse ponto, é que eu acho que a coisa fica complexa, porque eu quebrei muito a cabeça em torno disso, e essa foi a solução que eu encontrei. E eu volto a dizer, eu agradeço a pergunta, porque, tal como no caso de esquerda e direita no eleitorado brasileiro, o melhor que um pesquisador pode esperar é que alguém retome a pesquisa dele, mesmo que seja para dizer que está errado. Dizer, olha, não, isso aqui essa ideia não faz sentido. É possível, mas, enfim, porque você fica quebrando a cabeça para achar uma ideia, né? Depois, que aquela ideia seja útil quanto ideia, não que ela seja aceita enquanto verdade, porque não existe isso em ciências sociais. Mas, enfim, agradeço a pergunta por isso. Não, é interessante, né? Porque a ideia de partido do interior, ela acaba também, como a polarização de classe, retomando algumas ideias básicas, né, da tradição do pensamento político e social brasileiro, né, e mesmo da sociologia da USP, né, na qual o corte moderno em atraso também era fundamental, né? Quer dizer, a embocadura continua parecida, digamos assim. Mas, voltando para a relação dos dois livros, né? No livro de 2012, tem um diálogo com o VEFOR, né? Um estudo de comportamento eleitoral, na qual a categoria de lulismo é elaborada a partir do diálogo com o populismo e com o bonapartismo, né? De maneira mais direta ou menos direta. Já no livro posterior, nós encontramos um diálogo mais amplo com a tradição do pensamento político-social, né? Temos referências ao Caio Prado, ao Roberto Schwarz, mas, em especial, a dois sociólogos formados, né, professores da USP, Fernando Henrique Cardoso e Francisco de Oliveira, né? Existe mesmo uma inflexão de
ângulo analítico entre os dois livros? Olha, eu diria que não sei se existe uma inflexão, pode ser que exista e eu não tenha percebido. Eu sinto que há um desdobramento, uma espécie de expansão, porque, na verdade, assim, ele ia, a partir do sentido do lulismo, eu sinto que eu peguei esse veio, que é de entender a política brasileira do ângulo de classe. Só que, talvez o que tenha acontecido é que isso foi me levando cada vez mais para uma questão que é entender o Brasil de um ângulo de classe, né? E não só a política brasileira. Porque, claro, você só entende a política brasileira se entende o Brasil, né? Mas, enfim, talvez o que tenha acontecido é que eu tenha me deixado fascinar por esse problema, que possivelmente tem a ver com, esse fascínio tem a ver com o fato de que, no período que precedeu o lulismo em crise, o grupo de pesquisa Pensamento Político no Brasil fez uma leitura sistemática desses autores de interpretação do Brasil, começando pelo Caio Prado, terminando com o Francisco de Oliveira, passando por todos eles, né, que você mencionou. E eu realmente, isso aparece mais na introdução do livro, mas esse assunto me fascina. Quer dizer, eu acho que à medida que o tempo vai passando, eu acho que a hipótese, né, que o Roberto Schwartz lançou, de que no Seminário do Capital tenha surgido uma nova intuição sobre o Brasil, faz bastante sentido. Teria que depois, em um outro momento, obviamente não é o caso hoje, mas de enxergar como é que se dá a inserção do Francisco de Oliveira nesse contexto, porque ele não fez parte do Seminário do Capital. Mas ele se integrou de um modo muito criativo a essa matriz de pensamento, né? Talvez a partir do momento que ele tenha vindo para o SEBRAP, eu não tenho conhecimento de detalhes, talvez a Camila Góes, que está fazendo trabalho agora de pós-doutorado sobre Chico de Oliveira, revele algumas coisas, mas o fato é que você mencionou o Fernando Henrique e o Chico de Oliveira, é porque eu acho que eles colocaram a mão sobre uma questão, e o Chico é mais explícito em relação a isso, nos trabalhos, nos trabalhos mais recentes, mais últimos dele, né? De que, se você entende o Brasil como uma importante formação periférica, você entende muita coisa do capitalismo, coisas que não estão claras, né? Porque, afinal de contas, a periferia é uma parte importante do capitalismo. O funcionamento do capitalismo periférico é muito importante para entender o capitalismo como um todo. Então, o Chico de Oliveira fala, né, num texto, que acho que é o Era da Indeterminação, agora não me lembro, que ele fala que o desenvolvimento do capitalismo na Rússia só foi entendido pelos latino-americanos na década de 50, 60. Não que eles não estavam estudando isso, mas o que eles descobriram sobre o desenvolvimento do capitalismo aqui é isso que explica a Rússia. O que ele está dizendo é uma coisa muito interessante, porque os próprios russos não entenderam a Rússia. Você percebe a ligação? O que ele está falando é que esses estudos resolvem problemas que o Lenin e o Trotsky deixaram lá atrás, e o próprio Marx, que se interessou muito pela questão da Rússia, né? E isso aí é fascinante, né? Porque realmente permite a gente imaginar que a gente está estudando um negócio que pode contribuir para uma compreensão da totalidade. E então, digamos, eu acho que talvez isso apareça, né, em algumas linhas do lulismo em crise, como um objeto que eu até diria que vamos dizer, para onde eu estava apontando como pesquisas futuras, né? Que é um pouco o que eu falei no começo desta entrevista, essa questão de colocar o Brasil no âmbito mundial, tem um pouco, o fundo da questão está ali. E eu acho, muitas vezes, que no que diz respeito, por exemplo, ao Fernando Henrique Cardoso, como ele mudou de orientação política, prática, os trabalhos dele anteriores, que são, talvez, grandes contribuições, né? Fica um pouco obscurecido, fica um pouco, digamos, menos visível, porque ele fica sendo visto mais como alguém
digamos, em função ou da sua trajetória presidencial ou das coisas que ele pensou num período mais recente. Claro que são importantes também, etc., mas ali não é, tem uma coisa que talvez tenha um grande ganho, né, que a gente devesse retomar. É um pouco uma aposta, né, é um pouco uma aposta que talvez fique mais evidente no lulismo em crise, porque eu acho que talvez eu tenha tomado consciência, uma consciência que talvez eu não tivesse tão nítida quando eu comecei, aí sim eu fiz uma inflexão, né, que eu já disse aqui quando eu voltei de Brasília, que é trazer as classes, né, para a compreensão da política brasileira. Se me permite, André, porque eu acho que assim essa questão você trabalhou no início, né, mas eu acho que exatamente a gente poderia pensar que ela pensar a política e em seguida os paradoxos que são postos pela política levam a pensar o Brasil, né, no sistema mundial, e é provocada pela crise. Eu acho que eu penso exatamente, né, quer dizer, a questão de que provocado pela crise na qual você tem de fato uma rediscussão das bases sobre as quais nós estávamos acostumados a pensar. Eu lembro que eu fiz, alguns anos atrás, eu entrevistei o Luiz Werneck Viana, né? E o Luiz Werneck Viana falando da trajetória da geração dele, né? Então, ele falava exatamente isso, né? Ele falou assim, olha, bom, antes de 64, nós estávamos no CPC, nós estávamos no Partido Comunista, nós estávamos nas iniciativas populares e tudo mais, veio o golpe, e meados dos anos 60 e anos 70, né? Tem toda uma agenda política, né, uma agenda de pesquisa na qual nós fomos educados, né? E ele citava explicitamente não só a tese de doutorado dele, mas da Maria Vitória Benevides, né, da Maria do Carmo Campelo de Souza, etc., né, que, digamos, colocava sobre outras bases, né, a questão de pensar, né, a formação brasileira e a política brasileira. Então, eu né, falo assim, nosso grupo, né, tem a relação com o pensamento político, né, mas eu acho que também é uma, digamos, tipo de reflexão que é provocada pelo período de crise, né? A gente fica dividido entre pensar o imediato e, ao mesmo tempo, rever as bases, né, sobre as quais nós estávamos habituados a pensar. Eu acho, com certeza, viu, André? Eu concordo 100% com você. Inclusive, eu acho que a nossa geração, e eu posso falar por você e por mim, que somos mais velhos, né? Eu acho que a nossa... Não sei, eu falo agora, assim, a maneira como eu tenho tendido a pensar nos últimos anos, né, depois que a crise se reinstalou no Brasil. Eu acho que a gente, talvez por bons motivos, não quero dizer isso como uma forma de crítica à nossa geração, mas talvez a gente subestimou a profundidade dos problemas brasileiros. Falando de uma forma muito superficial, eu acho que a nossa geração foi muito otimista por boas razões, porque nós vivemos a abertura, porque nós vivemos, né, a volta da democracia, uma democracia em que, pela primeira vez, a esquerda no Brasil estava na legalidade, né, era legal, portanto, parecia uma democracia completa, e a verdade é que, nós tivemos um período longo de democracia como nunca tivemos, né, no Brasil. Então, eu estou tendendo a concordar com você no sentido de que esta crise da democracia pela qual nós estamos passando, e eu acredito que estamos, está nos obrigando a reconsiderar, pelo menos é o que está acontecendo comigo, né? Não sei, não posso falar por mais ninguém, mas a reconsiderar uma profundidade que eu concordo inteiramente com você. A reflexão, e eu tenho feito essa releitura sobre 64, ou a partir de 64, obrigou também, né? Eu até, bom, o Léo sabe, porque ele foi por assim dizer, o artífice, mas o artigo que eu escrevi sobre Fernando Henrique, que está inédito, é diretamente sobre isso. Quer dizer, o artigo tenta retomar uma reflexão do Fernando Henrique em 1972, exatamente há 50 anos, que era uma tentativa de entender profundamente, a partir desta embocadura que nós estávamos conversando antes, qual era a natureza do regime militar. E o que é interessante é como nada estava claro, era tudo tão difícil como talvez seja difícil para nós hoje entendermos o que está acontecendo.
Então, eu concordo inteiramente com você. É como se a crise tivesse recolocado digamos, os problemas de 64. A gente sempre tem que dizer, mas é muito diferente, tem muitas diferenças, né? 50 anos se passaram, o Brasil não é mais o mesmo, o mundo já não é mais o mesmo, não é muita coisa diferente. Senão a gente fica também, parece uma coisa reducionista, não é. Mas alguma coisa análoga parece que está acontecendo, sim. Legal, obrigado. É mais a questão também de nós tínhamos bons motivos e uma agenda muito carregada, muito forte para pensar o pós-88 e, teoricamente, né, você falou isso no início, né, quer dizer, metodologicamente, a gente estava na defensiva. Né? E a gente estava na defensiva porque, para pensar o pós-88, era o institucionalismo. Veio, né? A minha formação, eu não quero falar muito, né, mas assim, a minha formação no mestrado e doutorado na USP foi exatamente antes dessa virada. Não foi com o Lúcio Covari, com o Regis, né, com tudo mais. Né? E a questão, digamos, que você colocava, digamos assim, bom, história no Brasil, história, né, dimensão histórica e conceitual, isso é pouco relevante. Né? O que importa é entender os mecanismos e os processos mais imediatos. Então, tá bom, muito obrigado e eu passo a palavra para o Léo. André. Prazer em te Não, ver. super, super bacana, porque eu acho que a conversa de vocês acabou sugerindo uma conexão interessante entre as perspectivas políticas otimistas, no caso, e a epistemologia envolvida, né? Quer dizer, uma epistemologia que favorecia, né, a agência, né, em que a estrutura talvez fosse, por assim dizer, subestimada, né? Quer dizer, aí tem uma conexão entre ciência e política, né, embutida. Bom, a gente tem mais duas perguntas. Acho que a gente pode ir adiante, mesmo um pouquinho depois do teto? Então, tá bom. Então, a gente passa para a última parte da nossa entrevista, né, as perspectivas, e aí a gente entra, de fato, né, na agenda imediata, né, contemporânea, em que o senhor está mergulhado, né? E nas suas últimas intervenções e mesmo debates, né, de que participa, um conjunto de autores tem sido favorecido, né? O diálogo tem sido privilegiado, por exemplo, com o Andy Brown, Nancy Fraser, Christian Laval e o Wolfgang Streeck. E o senhor tem manifestado, talvez não explicitamente, mas uma preferência pelo diálogo com o Streeck. É isso mesmo? E se sim, por quê? Eu acho que é assim. Eu acho que eu não sei explicar muito bem, mas o Streeck me cativou com a capacidade que ele demonstrou de armar um esquema interpretativo que traz a reflexão sobre a política de 45 para cá. Essa maneira mais longa de tratar o que está acontecendo é que me interessou. Coloca dentro de uma perspectiva mais ampla. Até precisa dizer que o Streeck é um sociólogo, né? Ele não nesse sentido, digamos, o tratamento da política é algo que talvez fique um pouco bagunçado, porque o foco dele, o foco dele é a sociologia da política econômica. Ele faz uma sociologia da política econômica. Eu acho que a grande contribuição dele para pensar, né, é justamente essa. Quer dizer, esse ângulo, o ângulo dele, eu acho que ele nisso me parece que ele foi muito feliz. Eu volto a dizer, ciências sociais não tem verdade, né? O que tem são boas hipóteses. Eu acho que ele lançou boas hipóteses, né? Que ajudam a pensar. Agora, nós precisamos levar adiante as hipóteses, verificar se elas são realmente adequadas, sobretudo, eu diria, para pensar a crise da democracia, que é o que interessa especificamente a política, né? Que é o território da política propriamente dita, porque aí eu tenho uma coisa que eu tenho um pouco de dúvida, né? Por exemplo, no caso do Streeck,
muitas vezes eu sinto que o olhar dele é muito europeu, que não, digamos, não abrange bem a política norte-americana. E a política norte-americana é um mundo à parte, é um mundo próprio, né? Que eu tenho procurado entender melhor nos últimos anos a partir deste projeto de pesquisa que a gente desenhou e que está sofrendo essas dificuldades e tal. Então, eu diria que eu tenho privilegiado, eu sinto que o Streeck me ajuda mais, talvez por um motivo que eu não mencionei aqui, é que dos autores é o que entende que a economia política tem maior centralidade. Eu digo maior centralidade que os outros autores, porque o problema hoje em dia, da maneira como está, as coisas estão mudando tão rápido, que a gente precisa ir com cuidado em tudo, né? Mas, digamos assim, ao dar um peso grande para a economia política, ele retoma uma inspiração do Marx que tem a ver com o que eu tenho tentado fazer nos últimos 15 anos. Então, eu acho que é por isso que eu, de alguma maneira, me sinto mais próximo do pensamento dele. Maravilha. Bom, e para encerrar, como a ciência política poderia incorporar, né, a perspectiva da crise em suas análises, né? Nós estamos diante de uma crise só do capitalismo, a crise do capitalismo e da democracia é a mesma crise, são crises diferentes, né? Como essa crise, né, global afeta a situação brasileira? Olha, eu diria que, do ponto de vista metodológico, a crise do capitalismo e a crise da democracia são crises diferentes. E quando eu digo metodológico, eu quero dizer o seguinte: é melhor a gente pensar que são diferentes e tentar verificar quais são as conexões. Porque se nós partirmos do princípio que são a mesma, eu acho que a gente bloqueia um conjunto de problemas que tem que ser abordados se a gente quiser entender o que está acontecendo. Agora, isto posto que a crise do capitalismo e a crise da democracia não são a mesma crise, mas parecem estar vinculadas ou podem estar vinculadas, eu diria que aí a questão que você levanta sobre a ciência política, ela remete para o problema, de alguma maneira, das classes, né? Quer dizer, se nós não entendermos qual é o fundamento de classe, que, por sua vez, só é compreensível se nós entendermos quais são, como é que está funcionando a economia política, se nós acharmos que uma compreensão mais abrangente da política passa por isso, então a crise do capitalismo tem que ser levada em consideração, ela tem que entrar, ela tem que voltar. A impressão que eu tenho, mas isso é um pouco superficial, é que, de alguma forma, está acontecendo, porque acho que há um reconhecimento de que a ciência política, por exemplo, no livro do Adam Przeworski, sobre crises da democracia, isso está claro, né? Ele tem a honestidade intelectual de reconhecer que a ciência política foi pega de surpresa. E vinda dele, essa constatação é importante, porque ele é um dos principais cientistas políticos do mundo. Então, ele é um dos líderes, né, da disciplina. E ele está dizendo, olha, nós fomos pegos de surpresa. Então, eu acho que isso abre um espaço para dizer, olha, quem sabe, né, essa surpresa não tenha relação com o fato de que alguns elementos fundamentais foram deixados de fora, não foram incorporados e têm que ser incorporados. Então, talvez eu esteja sendo muito otimista, mas eu estou achando que, como disse o Andrei há pouco, a própria crise vai obrigando a mudanças, né? Maravilha. Muito obrigado, professor. É isso, eu acho. Lucas, o nosso organizador aqui. É isso mesmo, professor. Muito obrigado pela sua participação, contribuição valiosa e por ter deixado a gente passar uns minutinhos do nosso tempo oficial. Na verdade, né, a vontade era até ficar mais tempo agora sem ser uma entrevista e a gente
batendo um bom papo, coisa que está faltando também nesse tempo de pandemia. Mas eu agradeço imensamente pela sua disponibilidade e acho que a gente teve uma excelente entrevista. Vou, nesse momento, finalizar a gravação, tá certo? Só deixa a gravação para eu reiterar meus agradecimentos. Foi uma ótima conversa. Agradeço muito pelo tempo de vocês, pelo interesse. Para mim é uma oportunidade única de poder registrar aí algumas palavras sobre coisas que eu pensei, sobre a minha trajetória e tal. Então, sou realmente muito grato a vocês. Muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer, né, em nome do Acervo Digital, em nome do SEDEC, em nome de toda a equipe, né, a sua entrevista, a sua participação, que foi muito interessante, foi muito rica para todos nós.